Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Maurício e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha estratégia atual para estudar para residência médica. Se você não sabe, eu estou me preparando para fazer residência médica na Espanha. Então, a estratégia que eu pensei, que eu programei é um pouco diferente do que se eu fosse estudar aqui para fazer residência no Brasil. E como eu fiz essa análise, como eu pensei, de onde eu parti? Primeiro eu avaliei como é a rotina dos estudantes na Espanha, do pessoal que faz residência médica na Espanha. Lá, o ano letivo começa no segundo semestre. Então, o pessoal que está no sexto ano, começou o sexto ano no segundo semestre do ano passado. E o cursinho que eu estou fazendo começou as programações na primeira semana de setembro. E a proposta do cursinho, ela se baseia na rotina dos alunos. Então, de setembro até julho de 2024, esse cursinho ele propõe que você estude de 2 a 3 horas por dia. E ele faz uma passada geral em todas as matérias para a gente se familiarizar, como se fosse uma retomada antes do intensivo. E a partir do meio do ano de 2024, o cursinho ele começa a aumentar muito a carga horária de estudos. Por quê? Porque o pessoal que estava fazendo o sexto ano de medicina se forma. E quando eles se formam, no geral, quase 100% deles não trabalha até a prova de residência. Então, você tem lá um médico recém-formado que vai estudar ali de agosto até janeiro do ano seguinte com dedicação exclusiva, com raras exceções. Então, pensando em tudo isso, o que eu fiz? Eu falei o seguinte, eu vou me manter trabalhando normalmente, desde o segundo semestre de 2023 até o final do primeiro semestre de 2024, com a minha carga horária total. E a partir do meio do ano de 2024, vou reduzir muito a minha carga laboral, a minha carga de trabalho. Para quê? Para competir da maneira mais justa possível, para ser o mais competitivo possível em comparação aos espanhóis lá que vão prestar a prova. Então eu vou me programar para ter aí de 6 a 8 horas de estudo por dia. Inicialmente 6 horas de estudo por dia é o que eu tenho em mente. Até que nesse ponto eu costumo ser disciplinado, eu consigo cumprir. É claro que quando eu coloco 6 horas por dia, não vão ser 6 horas por dia líquidas, porque eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que beber água, eu tenho que comer, eu descanso um pouco, Então, basicamente, é isso que eu pensei na minha estratégia geral. Após pensar nessa estratégia, eu avaliei o cronograma do cursinho. E no cronograma do cursinho, é proposto que a gente estude de setembro de 2023 até junho e julho de 2024 para fazer o primeiro repasse total. Mas o cursinho, ele faz duas coisas que para mim eu não gostei muito, Para mim não faz tanto sentido, principalmente porque eu já estou há mais de 8 anos trabalhando sem estar estudando para residência médica, sem ver muitas matérias de medicina geral, apesar de ser médico de família e comunidade e ter muito contato com a medicina geral. O cursinho não propõe revisões das matérias que você viu nesse período. Então o que ele faz? A cada 3 semanas ele dá uma matéria. Então, por exemplo, a gente começou com a matéria de gastro. Então essa matéria de gastro, foram 3 semanas estudando para gastro, sendo que eu fazia uma prova no começo e uma prova no final para ver o quanto eu evoluí, E todos os finais de semana a gente tem simulados gerais de todas as matérias. E os simulados lá, a prova de residência em si, ela é diferente do Brasil. Lá são 200 questões. Então, no Brasil são 100 geralmente. Então, a gente... É uma prova muito longa, em que eu perco muito tempo fazendo as provas. E nessas provas caem matérias que eu ainda não vi. Então, eu vi só gastro na primeira matéria que eu tinha visto. E eu estava fazendo simulado de todas as outras matérias. Isso tem seu lado positivo? É óbvio que tem, eu conheci a matéria e tal. Mas eu decidi mudar um pouco essa estratégia e pegar uma estratégia que eu fazia lá no meu cursinho. Eu quero saber o que eu estou vendo agora. E o que eu vi para trás, eu tenho que saber tudo, Tudo assim, o mais próximo do ideal, Eu tenho que saber o máximo possível. Não estou nem aí porque eu não vi ainda. Então, eu vou me focar no que eu já vi e no que eu estou vendo nesse momento. Então, eu vou fazer o quê? Revisões dessas matérias que eu já vi e focar nas matérias que eu estou vendo a cada dia, sem me importar para frente. Então, eu decidi não perder tempo com esses simulados que eles estão, que caem todas as matérias, que caem matérias gerais. Eu preferi fazer o quê? Eu preferi fazer os meus próprios simulados na plataforma do cursinho, colocando questões apenas das matérias que eu já vi.
Isso eu acho que é mais rentável para mim e é o que eu pensei em fazer. De maneira que, quando chegar lá no final do semestre de 2024, eu vou ter teoricamente visto toda a matéria, claro que de maneira ainda superficial, mas eu vou ter visto toda a matéria e vou estar fazendo questões, fazendo revisões das matérias que eu já vi. Então a chance de eu ter coisas guardadas na cabeça é muito maior. E pelo menos essa é a minha visão, né? Pode ser que eu esteja errado. A gente tem que levar em consideração também que o cursinho, ele propõe essa metodologia baseada em estatísticas, em estudos, em resultados de outros alunos, de forma que eles podem estar certo e eu posso estar errado. Mas eu decidi arriscar assim, pensando que já deu certo comigo uma vez. As metodologias, né, elas podem variar de pessoa para pessoa, ou seja, cada pessoa vai se adaptar melhor a um tipo de metodologia. Em relação à maneira como eu estudo, eu decidi utilizar o método Pomodoro, que é bem conhecido, né? Você marca um tempo, você programa um tempo no relógio, por exemplo, 50 minutos, estuda esses 50 minutos com o celular longe de você e depois você tem 10 minutos para descansar. Essa é uma maneira que eu acho muito interessante para estudar. Para mim funciona, talvez para você não. Para mim funciona e funciona bem. Eu consigo me concentrar. Eu não recomendo que você comece com 50 minutos. 50 minutos e descanse 10. Faça períodos menores. 20 minutos e descansa 5, ou até 20 minutos e descansa 10, porque você não está acostumado ainda, né? Então, às vezes é necessário esse tempo maior aí de descanso. Então, geralmente eu faço ou 20 minutos, descanso 5, ou 50 minutos, descanso 10, e aí eu faço 2 horas, né? Então, eu estudo 2 horas dessa maneira. Depois que eu estudo 2 horas dessa maneira, eu descanso um pouco mais. Então, tem um descanso de meia hora, dependendo se eu tiver muito tempo no dia, igual um final de semana, eu descanso 1 hora, às vezes eu até dou um cochilo, né? Então, acontece assim. E, para mim, esse é um método extremamente eficiente. Isso, né, o método Pomodoro, associado às revisões espaçadas, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo como eu programo elas, porque senão vai ficar muito grande, muito longo esse vídeo aqui. Então, dito tudo isso, essa é a minha estratégia desde o segundo semestre de 2023 até o meio do primeiro semestre de 2024. Pomodoro, revisões espaçadas, só estudando matérias que eu já vi. Não estou nem aí porque vai ter para frente, vou focar em fazer apenas questões das matérias que eu estou estudando e que eu já estudei e programar bem essas revisões espaçadas. Após isso, eu pretendo, como eu falei para vocês, diminuir muito a minha carga horária de trabalho e me dedicar de maneira bem intensa, muito mais intensa a esse estudo, né? Eu acho que vai ser muito mais fácil para mim, assim como vai ser mais fácil para todo mundo que está estudando, porque eu já vou começar a ver a matéria pela segunda vez. E no cursinho, a partir do segundo semestre de 2024, a gente vê a matéria pela segunda vez e vê a matéria pela terceira vez. E no último mês, antes da prova, eles fazem a quarta passada, que é uma passada mais superficial para você recapitular os pontos mais importantes de cada matéria. Basicamente, mais ou menos assim a estratégia que o cursinho coloca, e eu coloquei o meu jeitão por cima do que é proposto pelo cursinho. Dito tudo isso, deixa aqui o seu comentário para você me dizer se você está estudando para residência também, qual é o método que você está utilizando, se você gostou da minha estratégia, se você me aconselha a fazer algo diferente, se você gostaria de vídeos de outros assuntos específicos em relação a estudos. Aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas que também possam ter interesse nesse tipo de vídeo. Um grande abraço e até a próxima.